Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez, né? Dessa vez é uma data muito especial e realmente não poderíamos deixar de estar aqui para apresentar, né? Ter um bate-papo sobre a data que é comemorada, Dia da Consciência Negra. E melhor do que eu mesma sozinha chegar e falar para vocês sobre essa data, é o nosso convidado hoje, que é o Robson, ele que foi gestor de cultura por 8 anos e ele também tem uma história, né, sobre essa questão cultural. Ele é especialista na área de cultura e patrimônio. Então hoje o nosso bate-papo realmente é de peso e, como todos os convidados que nós temos, a ideia nossa hoje é trazer para a gente algo que nos agregue. Além de ser um bate-papo tranquilo, divertido, é também um assunto que é importante, é um assunto sério e é um assunto que nós devemos ter conhecimento total. O nosso convidado Robson já chegou, já aceitei aqui, Robson. Quando você, pessoal entrando, Gil, e aí vamos convidando aí o pessoal, né, gente, mandando aí o aviãozinho para os amigos, indicando aí que, assim, hoje realmente é um assunto importante, né, Robson? Muito Sério, Cris. importante e muito sério, exatamente. É um assunto sério. Hoje é um tema que a gente precisa trazer essa discussão, sobretudo numa data que, assim, é de comemoração, mas a gente vem trazendo algo que aconteceu ontem à noite, que foi praticamente o espancamento e o assassinato do João Alberto Silva, na cidade, né, de Porto Alegre, por dois seguranças brancos, e que foi um caso que tomou proporções a nível nacional, provavelmente internacional, por se tratar de uma data importante. Mas antes disso, eu vou deixar que você fale um pouquinho da sua história, como, né, professor, historiador e atuante na nossa área. Então, Cris, a gente vem de uma história não muito agradável, de luta, né? Na verdade, de lutas. Lutas, colocar bem no plural. Exatamente. Ser negro, professor, né? Ter conseguido chegar a ser gestor de cultura por duas vezes no meu município é difícil. Não é difícil porque a gente não consiga alcançar o nível intelectual, sociointelectual. É difícil porque nós vivemos numa sociedade hipócrita, preconceituosa, e que ela insiste em massacrar o negro. Que o negro não pode ter lugar de destaque. Que o negro não pode ser médico, o negro não pode ser engenheiro, o negro não pode ser advogado, o negro tem que ser da senzala, né? Usar o termo senzala bem pretérito, bem no pretérito. E a gente vive hoje um momento de levar mesmo essa discussão para todos os campos, seja no âmbito social, seja no âmbito da própria internet. Né? Então, tudo isso a gente precisa debater, discutir. A gente vê, na véspera de um dia como este, né, que foi consagrado a partir de 2003, aqui para o nosso país, né, levantar essas discussões de consciência, né, da consciência negra, aí nos remete a todo o processo histórico que o negro teve na influência da construção, da formação desse país. A gente vê um caso estarrecedor, onde um cidadão, por ser negro, é agredido por dois homens brancos, e a gente pensa, peraí, voltamos a ser colônia, voltamos onde a Casa Branca é quem bate na senzala. Que sociedade é essa que eu estou vivendo?
que meio social é este do qual eu estou participando. Então, fica para a gente refletir sobre essas questões. E quantos outros cidadãos negros apanham nas ruas e não têm visibilidade, que a mídia não dá visibilidade? Quantos outros João, quantos outros Roberto, quantos outros Robson podem apanhar socialmente, né? Apanham socialmente e apanham fisicamente nas ruas. Então, é bom mesmo a gente começar a refletir sobre essas questões. Exatamente. Isso é importante que a gente traga à tona para que as pessoas tenham mais consciência, como o próprio nome da data, né? Consciência Negra. E aí, como você falou, que foi intitulado, né, a partir de 2003. Mas antes disso, Robson, você que é da área de histórias, traz para a gente um pouquinho dessa questão dessa luta, como a partir de quando começou essa questão para que fosse instituído uma data para a questão da consciência negra. Lembrando que no dia 17, não foi? 2 dias atrás, teve o dia de combate ao racismo, ou seja, 2 dias na mesma semana que vem falando sobre essa questão, e aí a gente se depara com uma situação dessa, como você deixou bem claro, essa é uma que ganhou visibilidade, fora as outras que a gente não tem visibilidade, e que acontecem todos os dias, 365 dias do nosso ano, em várias cidades. Então, não é um caso, são milhares de casos que vêm acontecendo que a gente não tem essa visibilidade. E aí, traz para a gente dessa questão da construção, sobre a importância, né? E por que tem tanta essa diferença de uma cor de pele? Cris, para a gente falar dessa construção, nós precisamos voltar muito ao passado. Nós fomos um povo que, pela cor da sua pele, já lá na Europa ainda, não era visto com bons olhos. Aí o colonizador branco europeu chega aqui e precisa da mão de obra de alguém. E eles queriam uma mão de obra que saísse para eles barato, né? E a gente ouve e ouviu ao longo dos anos o discurso, mas é porque o índio não deixou se escravizar. Ou seja, o negro deixou, o negro gostava de ser açoitado. São discursos meio loucos que existem por aí que a gente precisa desmistificar. E aí a gente vai para a questão. Desde a formação desse país, o negro vinha da África, nos navios negreiros, muitos morriam na própria viagem, eram jogados no mar, no Oceano Atlântico. Outros chegavam aqui ainda doentes, né, com banzo, sofriam de banzo, né, que é uma espécie de doença da época, que era saudade da sua terra natal. Eles não vinham para cá porque eles queriam. Eles não vinham para cá por opção, eles eram açoitados. Eles eram pegados lá na condição de escravos, eram aprisionados e impunham a eles ter que vir para cá. E não é que eles não lutavam. Nós temos inúmeras lutas aí do povo negro, desde a formação dos quilombos, ainda por volta do início do século XVI, século XVII. Os primeiros quilombos eles são formados no século XVII. E aí tem o quilombo mais famoso que nós conhecemos, que é o quilombo de Palmares. Né? E aí, o que é que acontece? A formação desse quilombo é uma resposta do povo negro, já que não estava aceitando aquilo. Ou seja, gente, em 1600, aí a gente vem conseguir essa liberdade, né? Liberdade escravocrata, 3 séculos depois, em 1800. Né? Quase 300 anos depois, na verdade, 2 séculos e pouco, quase 300 anos. Então a gente tem uma história aqui de 1600 para 1889, 1888. Só que, paralelo a isso, as lutas já existiam. E quando houve a assinatura da Lei Áurea, da possível Lei Áurea, não era uma assinatura porque eles estavam a fim de alforriar o negro, não, porque o negro era bom, é porque eles necessitavam. O mundo já respondia a essas liberdades. O mundo viveu no século XVIII ainda um contexto de desenvolvimento político-social de liberdades.
as revoltas liberais do final do século XVII, início do século XVIII, a revolução filosófica dos pensadores iluministas, que paira justamente sobre essa questão de liberdade do negro, de liberdade religiosa. Então, tudo isso vai aflorar essa ideologia de liberdade do negro, de que o negro ele é igual. O próprio Jean-Jacques Rousseau, que é um pensador iluminista, dizia que que o homem nasce bom. O próprio Voltaire também, que é um pensador iluminista, dizia que todos nós nascemos livres. E por que, né, essa é a questão do negro permanecer acorrentado, aprisionado? Então, essas questões precisam, de fato, continuar sendo debatidas. Aí, trazendo para o nosso contexto, aqui no Brasil, na Bahia, especificamente aqui na Bahia, antes do Brasil, né, eclodir diversas outras reformas, a Bahia já vivia isso. A Bahia lutava. A revolta dos Búzios é um exemplo claro de uma ideologia de liberdade do povo negro, né, já que nós somos um Estado essencialmente negro, que vive a cultura, a música, né, a alimentação, a religiosidade do povo negro, essa ancestralidade. Então, a gente não pode dizer que isso foi agora, que caiu de paraquedas. Né? Não, nada caiu de paraquedas. Então, e aí a gente trazendo bem mais para cá, para próximo da gente, tem a questão da República. Quando a República ela é instaurada nesse país, né, nesse país da informação ainda, né, ela traz essa questão da escravidão. E existem os partidos políticos já da época, aí eles se separam. A própria igreja, que até então apoiava, aí quando eu falo a igreja católica, que é quem dominou toda a vida intelectual, toda a vida social e cultural durante anos, desde a Idade Média, e aí eu trago para a minha localidade, eu cheguei a ter uma discussão aqui, de que a igreja se acha ainda detentora do conhecimento, dona da verdade, que ela pode mandar e desmandar, como se nós vivêssemos numa sociedade medieval. E não somos mais uma sociedade medieval. Somos uma sociedade contemporânea, libertária, e que as pessoas têm direitos e cumprem já com seus deveres, né, que são muitos, e tem direitos e a gente vai lutar por isso. E aí vem essa questão, a própria igreja briga junto com os partidos políticos da época, e aí tece várias críticas ao sistema, né, político daquele período e rompe de fato com o Império e luta pela implantação da República. Só que a República vem no auge dessas lutas, né, pela libertação escravocrata do nosso país, que começa antes, mas ela é institucionalizada a partir de 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos negreiros oriundos da África. E aí vem a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, aí posteriormente vem a Lei do Sexagenário, de 1865, a Lei do Ventre Livre, de 1871. Gente, eu não tenho computador na cabeça, não, viu? São 21 anos nessa vida maravilhosa, a gente acaba acostumando. E aí, por pressão econômica da época, por pressão dos povos, dos grandes empresários da época, é institucionalizada a Lei do Sexagenário. O Brasil viveu uma tentativa de ser industrializado. E aí, as pessoas que incentivavam essa industrialização precisavam de um meio social com que pudesse trazer lucros para essa nova sociedade econômica que surgia. Que não era mais o mesmo sistema econômico, né? Emergia um novo meio social, econômico, e precisava de pessoas para garantir, na verdade, que tivesse compra e venda. E qual era a saída? Remunerar quem trabalhava. E aí recai justamente quem remunerar? O escravo, mas para isso, o que é que eles fazem? Eles abrem espaço para a entrada do imigrante. Aí, quando o imigrante chega, eles garantem a liberdade do negro, a liberdade, né,
jogam o negro de qualquer forma no meio social. E aí, quando eles jogam o negro no meio social de qualquer forma, o que é que acontece? Surgem as favelas, surgem, né, as pequenas comunidades que foram largadas, foram abandonadas. O negro é jogado como um cachorro socialmente, né, em qualquer canto. E tudo isso repercute na sociedade que nós vemos hoje, né? A elite no canto e o negro, pobre, favelado, bem distante da realidade que eles vivem. A gente vive isso, né? Que foi palco, inclusive, a revolta, né, da Chibata é um exemplo claro. Quem comandava era um almirante negro, que é um grande negro, né? Que lutou, de fato, pela questão da imposição. Se colocar como negro, naquela época, imaginei, no início do século XX, um negro comandar a Marinha Mercante do Brasil. Então, aquilo ali não era todo mundo que aceitava. Os próprios marinheiros da época, os brancos da época, se rebelaram contra isso e tentaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro. E aí vem a questão um outro movimento revolucionário, né? Aí já no período republicano, a revolta da vacina. Ela não aconteceu porque precisava vacinar as pessoas, porque o negro vivia no meio social. E aí Oswaldo Cruz, juntamente com o presidente da época, eles decidem higienizar a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, para transformar uma cidade, exemplo, como Paris. Para isso era preciso retirar todos os negros das ruas do Rio de Janeiro e vaciná-los. Eles e os brancos que mantinham contato com ele. Eclodiu a revolta da vacina em 1905. E aí a gente vai para a questão, né, dessas outras leis. Nós temos aí a lei, né, da criação da institucionalização da lei do Dia da Consciência Negra, que é 2003. Mas a lei por si só, ela acabou não tendo não sendo muito difundida. Aí vem outras leis, a lei 10.639, que traz, ao invés da sociedade, ela traz para a escola a responsabilidade de conscientizar o povo, né, que é a questão de estudar a história e cultura afro-brasileira. E que, assim, sinceramente, eu vou falar por mim, como historiador, pelas escolas que eu já lecionei, fica o professor de história, coitado, sozinho lá, querendo fazer algo, aí um ou outro pegando longa, justamente só nesse período, mas a lei diz que é para trabalhar essa questão afro, de identidade, de história do povo africano, das culturas, das vivências históricas, da memória, durante o ano todo. Isso é que diz a lei. Mas ela se resume exclusivamente em apenas uma semana ou 15 dias de um projeto. Você é pedagoga, você sabe exatamente como é que isso funciona. E assim, a gente fica preocupado, né? Fica assustado, porque a gente fica como se estivesse dando murro em ponta de faca, Na né? verdade, é fazer com que a gente não conheça a nossa própria história, não conheça a nossa própria origem. A gente deixa muito essa questão de, como você falou, como projeto. Em um projeto não tem como uma criança, um jovem, um adolescente conhecer a sua origem, entender que nem sempre aquilo que está ali no livro é o que realmente aconteceu. Existem, né, a história por trás da história contada. Né? Muitas vezes a gente tem a história, né, com bem para a gente entender que assim a história é diferente da história, do que realmente aconteceu, da nossa luta, da nossa formação, do nosso povo. É um povo relativamente jovem, o Brasil, em relação à Europa, porque a gente ainda está tentando, ainda está construindo, né, a nossa história, a nossa população, ela é uma população que ela é miscigenada, ou seja, não existe uma origem única, nós somos a união de outros povos, de outras origens, outras culturas, como você mesmo é especialista dessa área, né, cultural, a antropologia ela vem falando, né, sobre essa questão que nós precisamos, às vezes, nos limparmos da nossa cultura e para entender a cultura do outro. Aí você falou, Robson, essa questão assim, a nossa alimentação, a nossa religião, a nossa música, a nossa dança,
tem forte influência africana. Mas aí, em contrapartida, existe esse preconceito muito grande em o ser negro. De algumas décadas para cá, acho que de 2 décadas mais ou menos, é que teve um pouco mais de visibilidade e da própria pessoa se aceitar e se reconhecer como negra. Estou certa sobre isso? Porque até então as pessoas era muito comum, e ainda algumas pessoas falam assim, eu sou morena. Sim, o que é o moreno? Aí, Cris, É uma pergunta que fica no ar. O próprio IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz essa medição, ele peca nisso. Coloca, gente, não existe, nós temos negros, brancos, pronto, ou você se considera negro ou você é branco. Aí nós temos um país miscigenado, como você falou, com estados essencialmente negros, com essa mistura de raças loucas, maravilhosa que a gente é. Aí você se aceitar como, eu sou moreno claro. Eu já ouvi esses discursos muito. Eu sou moreno claro. Eu sou branco. Eu sou meio branquinho. Não sou negro, não. Quando falar, você é moreno. Não, eu sou negro. Sou negro. Agora, o cidadão precisa ter essa postura. Qual é a sua cor? Eu sou negro. Se impor mesmo como pessoa, sabe, Cris? A gente precisa ter autoridade de fala, né? É nosso momento de ter lugar de fala. Chega de só ter lugar de escuta. É hora da gente impor a nossa visibilidade de negro, impor a nossa oportunidade de crescimento. Porque assim, nós vimos há muito tempo aí, velho, a gente não via negro sendo advogado, a gente não via negro sendo juiz, a gente não via negro sendo médico. A gente não tinha essa oportunidade, né, de crescimento, de ascensão social do povo negro. E assim, ainda existe uma disparidade enorme nessa questão social a nível de Brasil. A nível de mundo, né, eu diria. Exatamente. Existe. E o próprio ser humano, eu não digo nem negro, nem branco, nem pardo, nem essa mistura que nós somos, as pessoas, às vezes, de ter essa questão da autoestima que é passado para a gente. Tem um caso, até um vídeo de um rapaz, ele, se eu não me engano, acho que é de Moçambique, eu não tenho muita certeza, mas é de um país do continente lá. E aí ele fala que lá é muito comum essa questão de o próprio negro não se aceitar e ter uma autoestima tão baixa que quando ele está numa fila de supermercado, numa casa lotérica, um país quase que 99% negro, se aparece uma pessoa de pele branca, oi, Gel, minha sobrinha, e aí acontece o seguinte, Flavinha, que eu tenho interagido. Flavinha também, Márcia. E aí, assim, o que que acontece? As pessoas, o próprio funcionário negro, ele chama a pessoa que tem uma pele branca para ser atendida e passar na frente. E ninguém fala nada. Isso é comum na cultura lá do país. E não é coisa de antes, não. É agora. Isso acontece ainda 2020. Isso acontece. Mas por quê? Porque as pessoas aprenderam que o negro é inferior ao branco e a autoestima deles, eles não conseguem reagir. Aqui a gente ainda tem uma reação, uma luta, né, uma briga, mas essa reação eu acho que ainda é devagar. As pessoas ainda precisam se posicionar, precisam aprender a respeitar o outro enquanto ser humano, porque não existe diferença de raças, existe a raça humana. Não é isso? E aí, Cris, a galera preconceituosa, disfarçada, se alimenta disso para não haver esse dia de discussão das políticas públicas para o negro. Mas para que esse dia de discussão para o negro? Existe só uma raça, a raça humana. Aí eu disse, interessante, né? Esse nível de entendimento deles agora, porque nós estamos debatendo um dia exclusivo para o país inteiro, botar os olhos para o nosso povo, para a nossa etnia. Aí você falou algo engraçado, a questão do aceitar o outro como ele é. Eu estava há pouco tempo
palestra virtual com os alunos do maior colégio aqui do município, Colégio Municipal de Queimadas, você conhece perfeitamente, e a gente estava discutindo justamente sobre isso, a questão da empatia com o outro, que independe de raça, independe de gênero, independe de religião. Preciso ter empatia. Empatia e alteridade. A gente focou muito nessa discussão. Então, assim, eu falei lá, e eu vou continuar reafirmando que é na escola que a gente precisa começar a insistir, a discutir e a bater diretamente nessas questões. É bater mesmo na tecla, dia após dia, e não só no mês de novembro, gente. Não só no mês de novembro. A gente precisa focar nessas questões. A gente precisa continuar colocando o negro no lugar dele, que é o lugar do branco, que é o lugar do índio, que é o lugar do mameluco, que é o lugar do cafuso, que é o lugar desse povo todo, que faz esse povo maravilhoso e lindo que é o nosso país, esse povo plural. E a gente precisa continuar batendo mesmo nessa tecla. O lugar do negro, assim como o lugar da mulher, é onde ele e ela quiser. Perfeito, exatamente isso. Até porque nós não somos um povo puro. Nós somos uma mistura de várias, né, No Brasil não tem etnias. ninguém, ninguém aqui é Não puro. tem. Nós somos um Eu povo mesma, miscigenado. por exemplo, a minha bisavó, ela foi capturada. Ou seja, era uma índia que foi capturada, né, pelos colonizadores lá na época. Ou seja, já o meu, parte do meu pai, já vem bisavô. A gente tem uma mistura lá, que vem da Espanha, a gente tem essa origem do meu outro bisavô, já de Portugal. Então, assim, tem uma mistura muito grande. Então, eu não posso me considerar A, nem B, nem X. Eu sou uma mistura de outros povos, de etnias diferentes, de origens diferentes, mas que deu resultado nisso aqui, que vocês veem. Ou seja, nós somos um povo único, exclusivo, brasileiro, que aí, e aí a gente entra lá naquela questão de o Brasil foi descoberto, entre aspas, o Brasil foi invadido. Porque ele é descoberto quando não tem nada. E aqui a gente já tinha os primeiros donos, né? A gente já tinha isso aí. Exatamente. Esse respeito às diferenças é o que fortalece as nossas identidades. Isso mesmo, eu falo. Nós precisamos fortalecer a nossa identidade. Flávia colocou algo interessante. Eu acho que o respeito é a chave de tudo, né, gente? Respeitar o outro, respeitar a sua identidade, respeitar a sua cultura, a sua religião. A coordenadora da escola, ela é uma missionária, ela é evangélica e ela estava falando que em momento algum, né, trazendo para a questão religiosa, Deus separou. O fulano é branco, fulano esse vai para cá, esse vai para cá. Não, nós somos um povo e todos nós temos a mesma igualdade de direitos. Que essas diferenças são as diferenças que vão nos aproximar. E Exato. a gurizada, chega a ter saudade de sala de aula. E aí você traz essa questão religiosa e que, assim, é passado pra gente até nas escolas, Jesus Cristo de cabelo grande, olhos azuis e de pele clara, sendo que na região, né, a parte geograficamente, a etnia lá não tem nada a ver com isso. Ou seja, não é aquilo que nós passamos. Se a gente, como é que ele ia nascer branco de olhos azuis, tem um cabelo liso maravilhoso que a gente vê, se ele nasceu de uma origem, né, lá teria que ser dentro daquela etnia. Existe uma... O eurocentrismo, né, Cris? O eurocentrismo que dominou o mundo durante toda a que a gente caracterizando assim cronologicamente, né? Dominou o mundo durante a história antiga, a história medieval e até a história moderna. Aí, quando parte para a contemporaneidade, que aí a gente começa, né, aqui a América começa, no contexto macro, a se desgarrar. E aí vem só a partir de agora, já nesse período, já no século XX, a gente começar, de fato, exigir essas discussões e começar a debater com discussões que a própria instituição religiosa, a igreja, ela não aceita.
mas que a gente precisa. E aí eu lembro de uma frase de um filme que eu assisti, que no final eles tinham algo para desmistificar um monte de coisa da igreja. E aí é filme, mas é interessante colocar. A gente Claro. pode é, revelar a verdade e acabar com toda a história de fé de todo o povo do mundo. E aí? Qual é o medo de fazer com que... O medo é o quê? Que as pessoas parem de crer que existe um ser superior que rege todas as coisas. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Né? Que Deus é esse branquinho dos olhos azuis, que só ele era branco de olho azul na África? É meio É algo que complicado. precisamos pensar e trazer realmente esse esclarecimento sobre esse tema. E aí, uma outra questão, Robson, que você citou do ensino, né, dessa questão da contemporaneidade, da história contemporânea e tal. Mas na escola, você e eu, e algumas pessoas que estão aqui conosco, né, de gerações diferentes dessa da agora, das que nós lecionamos, o nosso ensino da história era bem diferente do que a gente transmite hoje para os alunos. A gente tinha a questão dos livros, era bem diferente. Então, o que você traz de diferença de 2 décadas atrás, há 20, a 30 anos, até 3 décadas, do ensino da história, nesse caso, da história, aquilo que foi passado para a gente, como a gente aprendeu, e quando a gente realmente se debateu com a verdadeira história, e por que que isso era sempre tão camuflado nas escolas da nossa época? Cris, eu acredito que o que muda é a didática do professor. A didática, a metodologia que o professor utiliza em sala de aula. E na formação, no planejamento de quais conteúdos, de como você, de fato, também vai colocar. Aí a gente vai para aquele poema de Bertolt Brecht. Quem construiu a Teba de Sete Portas é que a gente coloca sempre, cria, né, uma história factual, cheia de heróis, de mitos, onde o branco era sempre o herói, né, o bonitinho lá, capa de revista que a gente pode chamar hoje, e o negro que ajudava nas lutas, que contribuía de forma grandiosa nessas lutas, era esquecido. E aí a gente precisa, de fato, ponderar muitas coisas quando vai discutir, principalmente essas rebeliões que aconteceram ao longo da história. Professor, e aí? Aí, pronto, um exemplo claro. Professor, e aí? Todos os povos lutaram, mas que povo se destacou nessa rebelião? E a gente vai para uma coisa interessante. Eu pontuei há pouco com os alunos duas grandes revoltas no Brasil, que ambas lutaram por liberdade. A Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Qual dessas a escola trabalhou mais durante a gente estudou? A Verdade. Mineira. E quem é que está lá representado na Conjuração Mineira? O branco, de olho claro, né? Imponente lá, lutando pela liberdade do país. Mas a Conjuração Baiana, quem foi que lutou? Também lutava por liberdade, né, democrática, por liberdade de direito, por tornar o país livre da escória portuguesa. Mas quem lutava eram artesãos, eram negros, escravos. Né? Então, a própria instituição educacional, quando ela foi se formando, ela esqueceu, né, de colocar o negro no centro das discussões. Porque socialmente não era bom para eles deixar o negro no mesmo nível. Existia uma equidade de direitos entre branco e negro. O negro precisava continuar sendo favelado, o negro da senzala. E esse estereótipo ele permanece até hoje. Aí qual é a função do Dia da Consciência Negra? Alertar a sociedade da atualidade para desmistificar esses paradigmas que foram impostos ao longo da história. E é isso que a gente está fazendo aqui. Trazer o conhecimento para as pessoas que, assim, às vezes, não é nem
Falta de informação. Informação tem. O problema é que essa informação ela não é processada e transformada em conhecimento, em entendimento dos seus direitos, né, enquanto cidadão brasileiro, e que tem direito de gozar de todos os benefícios, independente se ela é negra ou se ela é branca. E o que a gente precisa realmente é trazer essas discussões à tona para que as pessoas absorvam e entendam que é possível, sim. Hoje mesmo, eu estava até vendo, né, essa questão do... Como é que fala? Das pessoas de que parece que os salários ainda têm essa diferença, Essa né? disparidade As tem. profissões, normalmente parece que a própria pessoa, ela precisa, quando ela começa a entender que é possível ir atrás, ir além daquilo que é imposto para ela perante a sociedade, como você falou, o negro, favelado, tal. Então, assim, onde é que ele vai trabalhar? A mulher vai trabalhar numa casa de família, como era antigamente, mas hoje as pessoas estão entendendo que é possível sair dessa questão de eu não tenho que seguir o que antigamente era, o que o avô, a bisavó fazia. Eu posso mudar a minha história, eu posso ir além. Eu posso ser professor, eu posso ser médico, eu posso ser engenheiro, eu posso ser advogado. E a gente se depara, por exemplo, existe, né, a questão das cotas, que em algumas novelas começou a ter a presença de atores e atrizes negros por conta de cotas, porque era exigido ter um percentual, mas até então o negro ficava com o papel de quê? Da empregada, do motorista, do caseiro. Era. Raramente ele vinha como um papel principal, como protagonista. Por que isso? E aí as pessoas achavam que, sim, o negro ele não pode ser o protagonista da própria história, o negro não Cris, pode ter a gente um vê papel isso principal. o tempo inteiro. É quando uma negra, bonita que ela é, foi ser protagonista da novela. Qual era o nome da novela? Da cor do Pecado. pecado. Por que o negro é da cor do pecado? Então, são coisas que são enraizadas no preconceito dessa sociedade que eu insisto em dizer hipócrita, mas que insiste também em dizer que não tem preconceito, não é preconceito. O Brasil não é preconceituoso, não. Mas a gente sabe, na verdade, quantos negros, né, por aí adentram e são olhados, né, com outros olhos. Eu vi uma vez uma matéria de um policial falando a diferença que eles entram em um bairro nobre, foi até um policial de São Paulo, de que eles entram na favela. Quem é que reside na favela? O negro, Negro. pobre lá, que já é marginalizado socialmente. Então, tudo isso a gente precisa levar em conta. Tudo isso. Existe uma discussão política social de reparação e as cotas elas servem justamente para isso, que é para reparar o que nos foi alegado aos nossos antepassados. A gente precisa reparar todo o mal que essa sociedade fez com os nossos antepassados. E qual é a forma de reparar? Garantir políticas públicas de direito. Isso é pouco difundido, o porquê das cotas. Se fala que tem as cotas, mas não diz o porquê foi instituído e qual é a verdadeira função das cotas em si, seja na universidade, seja em concurso público, seja numa grade de uma novela, não é? Existe apenas vocês veem aquela quantidade, a minoria, ainda minoria, né, que é uma cota mínima, você percebe que não é 50%, não é 50%, e assim, é preciso sim que as pessoas comecem a exigir os seus direitos. O próprio vice-presidente já fala que não existe preconceito. Eu li algo hoje, gente. Eu li algo hoje. Eu participei de um grupo de Verdade, debate Márcia.
das minorias da UFES de Sergipe. E aí alguém colocou lá, né, que já estava cansado, né, de lutar pelas minorias. Aí a gente entra lá enquanto negro, nessas minorias, e questionando a fala do vice-presidente do país que vive essa marginalidade com o povo negro. Imagina aí, quando um chefe de nação abre a boca e fala esse tipo de maluquice, eu chamo de maluquice mesmo. Você dizer que num país onde o negro ele é inferiorizado pela cor da pele, onde o negro é inferiorizado pelo jeito que pentear o cabelo. Eu não tenho mais cabelo. Mas onde Lhe o negro, empresto. se chega no cabelo black, ele é visto como um vagabundo, ele é visto como marginal. O presidente de um país que tem que tratar de cuidar de todo o povo, dizer que não há preconceito, é querer jogar panos quentes, né, na porcaria de preconceito que esse país está vivendo. Verdade. Pois é. A Moni falando aqui, ó, saudade de você. Saudade, Moni. Também. Verdade. Cotas na TV, Flavinha. Saudade, Simone. Pois é, a gente precisa ter cotas para que o negro apareça na televisão. É um absurdo, chega a ser assim revoltante, mas é o que a gente vive. Porém, a gente precisa ainda brigar, lutar muito para que nós tenhamos direitos iguais em qualquer lugar, em qualquer situação. Não só o negro, mas aí eu me coloco na questão de que a mulher também está nessa briga. E aí é quando a gente coloca a mulher negra, a briga ainda é muito maior pela questão de que o direito ainda é menor, né, quando se trata da questão de ser mulher e ser mulher negra. Tem até Um exemplo uma amiga claro que dessa questão da discute isso. mulher. Durante anos, na luta pela independência da Bahia, né, que o Brasil ficou livre e a Bahia ficou dependendo de Portugal ainda mais de um ano, quase um ano, a gente ouvia falar em General Labatu, em diversos outros, né, personagens, né, que foram criados, mas a mulher não era. E quem foi que lutou, de fato, quem ergueu, quem foi a luta, no meio de tanto homem, Maria Quitéria. Mas a mulher, assim como o negro, ela não podia jamais ser vista como alguém à frente do meio social do período. E aí foi escondida, foi ocultada da história, assim como o povo negro. Verdade. E ela precisou ainda se vestir de homem, né, por um período. Para que, ou seja, os direitos ainda são menores. Aí vem alguém e diz que não existe preconceito. Como é que não existe preconceito E assim, o pior se... de tudo isso é ouvir isso de um chefe de Estado, né? Exatamente, Ouvir Flávia isso de um falando chefe aí, de Estado. ter a Só mulher mandar um abraço negra aqui de para meu amigo forma... Adson Barjão, aqui, que é daqui de quem mais uma reside na cidade vizinha de Nordeste. Um abraço, meu amigo. Flavinha falando da questão de a sociedade ver a mulher negra sexualizada. Exatamente, Flavinha. E a imagem que a mulher passa quando vai para outros países. É o que foi vendido, né? Da mulher, da mulata que samba, que é Mas exuberante, você vê e que é isso, Cris, vendida você dessa vê isso forma. aqui dentro aqui dentro do nosso país. Você vai ali para o sul do Brasil, negar, tipo, os homens, vou para Salvador, pegar uma negona daquela, pegar uma negra daquela, não sei o quê. Objeto sexual, você vê as mulheres pegar um negão daquele, não vem para a Bahia para curtir a cultura, a culinária, a dança, não, quer ver os negros, né? Na visão deles, o negro só serve para objeto de desejo sexual. E isso porque, Isso, historicamente, né, a escrava ela era abusada pelos senhores, né? Então, ficou impregnado na sociedade. Agora, o que é que uma mulher negra tem diferente de uma mulher branca sexualmente tem que ser desejada? Ser vista só como objeto de desejo. O que é que um homem negro tem diferente de um homem branco tem que ser visto só como objeto de desejo? algo fácil. Talvez seja porque tem a ideia, a falsa ideia de ser algo fácil, de ser subjugado, ser inferior. Então tem que se sujeitar aos desejos, Eu acho que caprichos a palavra daquela certa outra seria pessoa. assim, a inferiorização do povo negro. É negro, é inferior, eu posso fazer o que quiser com ele.
posso desejar sexualmente, se ele não aceitar, eu vou lá e forço, né, abuso, e é o que a gente vê por aí. Quantos Aí abusos continua. sexuais, quantos abusos psicológicos, quantas coisas a gente vê por aí afora. Esse imenso Exatamente. Brasil plural que a gente vive, mas que é massacrado. Isso, e E a gente continua precisa lutar, escravocrado. bater nessa tecla. Recentemente eu vi uma matéria de uma loja dessas de departamento, sabe, de móveis. E aí, o que que acontece? O gerente da loja, nome dele Bruno, até se não me engano, negro. E chegou um casal de idosos para comprar, acho que uma cama, um colchão. E aí a senhora, né, já idosa, aposentada, disse que era inadmissível, olha o termo, inadmissível, que uma loja daquele porte, acho que era Casas Bahia, fosse gerenciada por um homem negro. Imagina, que coisa. E aí os funcionários e ponto frio, né? Pois é. E aí os funcionários viram que ele estava no canto chorando. Isso toca, isso magoa, isso machuca enquanto ser humano. Mas parece que as pessoas não percebem que é um ser humano como eu, como você, e que tem sentimentos. Não é porque diferença ou não. O que que a pessoa tem de ser inferior? Ela não pode gerenciar uma loja de grande porte? Por quê? Ela é menos capaz? Ela não é inteligente? O que é que tem a ver? E aí a gente vê que a diferença do DNA ou o branco e o negro é 0,01% de diferença, ou seja, não tem diferença. Se você analisar o DNA, ou seja, somos a mesma coisa. O futuro de todos vai ser o quê? Vai virar adubo. Infelizmente, as pessoas não se atentaram para essa questão e aí se julgam, né, superior ao outro. Rapaz. E eu vi também um comercial que tratava justamente disso. Uma senhora que chegava em um posto de saúde e quem atendia ela era um jovem branco, né, de roupa azul, e ela pedia para ele não tocar a mão nela, que ela aceitava ser tocada pelo médico. Ele negro de roupa azul. Aí ela disse, eu só assisto, mas ele vai, senhora, eu sou o médico. Ela, você olhava para ele aí. E com essa roupa, ou seja, na visão dela tem que ser o branco, de roupa branca, mas ela tem um negro com um uniforme azul. A gente sabe, né? Mas a ignorância, né? Que fica impregnada na visão louca do ser humano, que um negro não pode ser médico nunca. E aí chega alguém e diz que não existe o preconceito. Que não existe preconceito, que Ou a o dia da pessoa consciência vive em negra, outro planeta, não, é a aí tentativa mesmo de deturpar a luta isso. do povo negro. É tentar dizer que o povo, que o branco é superior. É a questão da ver o outro com inferioridade e ver o negro como um objeto inferior ao branco. Né? Mas se a gente for pegar ao longo de todo esse processo histórico, as lutas do povo negro, né, não é brincadeira, gente. Nós temos aí inúmeras lutas a nível de Brasil, de Brasis, que nós somos Brasis, né, desse país. E é que o povo negro, quem foi mesmo a luta, quem enfrentou essa elite que está aí, que enfrentou esse sistema político perverso que insiste em estar nos atormentando. E aí a gente vem aqui para a nossa realidade, nós temos aqui no sertão da Bahia, né, o Arraial de Canudos, ainda no século XIX, no início da República, né, que vai e luta contra o governo de Hermes da Fonseca, lá no momento que o Brasil vivia uma ligação política apenas entre dois estados, São Paulo e Rio, que era aquele chamado de República do Café com Leite, ou a República Oligárquica dos Coronéis. E aí, o sertão nordestino, repleto de povo negro, vai lá e diz não.
que não aceita mais esse tipo de sistema político existente naquela época, que era quem? O pobre negro do sertão da Bahia. E, além deles, outros diversos movimentos estouraram, eclodiram Brasil afora ao longo desse processo histórico. Aí, como é que a gente vai fazer? Para mostrar que o negro tem luta. Aí é papel dessas discussões. A gente precisa desse momento de fala, de dar ao negro a oportunidade dele falar. Chega a gente estar no lugar aqui, ó, recluso, de escutar, eu só vou escutar. Não, é hora de falar. É hora de a gente mostrar que nós temos conhecimento, é hora de falar que nós temos poder, que nós temos força, que nós construímos esse país. Maravilha, maravilha. A gente realmente precisa. E aí, quando você fala dessa questão de que, assim, ter lugar de fala, essa data hoje, Dia da Consciência Negra, agora a passada, que foi de combate ao racismo, são datas que, assim, trazem uma evidência. Provavelmente a gente não haveria necessidade de ter datas específicas para trazer a nossa consciência dessa data, se realmente não existisse preconceito no nosso país, se realmente não existisse a questão do racismo, de uma pessoa se sentir superior à outra, não haveria essa necessidade. Mas eu acredito que a gente ainda tem uma luta para travar muito grande. Quando a gente faz uma comparação, Robson, em relação aos Estados Unidos, que teve essa questão racial, que teve aquele que foi homem que foi assassinado, eu digo assassinado, né, pelo policial branco, e que o país inteiro se mobilizou. Aqui a gente teve, as pessoas falam nas redes sociais, mas movimento real ainda é muito pouco. Não existe. Eu vejo que as pessoas até falam, mas os braços continuam cruzados. É como se a dor do outro não fosse a minha. É como se o outro, porque ele é negro, e aí as pessoas, nós também A negros, empatia que a gente falou no início. exatamente, falta essa questão da empatia, do senso de liberdade, do senso de fazer justiça e do senso de vou brigar pelos meus direitos. E aí a gente bate na tecla da educação, que a nossa educação ainda é muito passiva. Os nossos discentes, nossos alunos, ainda são muito passivos em relação à forma que recebe essa educação. Lá é um pouco diferente. Lá, será que lá eles estão mais cansados de sofrer a discriminação, de sofrer essa questão do preconceito, do que aqui? Por que que lá eles vão para as ruas? Por que que lá eles brigam? E aqui a gente ainda fica de braços cruzados, esperando, como diz, deitado eternamente em berço esplêndido. A gente perdeu, na verdade, essa preocupação com o outro. Não existe, na verdade, a empatia que a gente falou, e nem existe a alteridade. Quando a gente vê o outro lutando, a gente quer criticar, a gente quer mostrar que isso aí é bobeira, não adianta ir para não. A gente não tem autoridade, não respeita o direito do outro lutar. Falta empatia e alteridade no nosso povo. Está faltando. Aí como é que a gente pode mudar isso, Robson? A educação. Mas é uma educação libertadora, não é educação impregnada naquele sistema onde continua criando heróis, continua criando mitos, é onde a história vai continuar traçando um paralelo de heróis, onde só quem está lá no topo luta, quem está lá no topo pode continuar crescendo, não é aquela velha história, filho de peixe, peixinho é, não. A gente continuar reproduzindo que filho de peixe, peixinho é, vai continuar dizendo que filho de gari, gari será, filho de marceneiro, marceneiro será, e filho de advogado, advogado será, filho de médico, médico será. Aí, pela lógica, eu seria um açougueiro, porque meu pai era açougueiro e com orgulho, né? Criou os 9 filhos. Quantas noites eu não cheguei da faculdade, estava meu pai no sofá e minha mãe na outra, dois, cochilando, gente, meia-noite, esperando um filho de 28 anos, que tinha trabalhado o dia todo, chegar da faculdade. Mas por que eu tardei? Eu não tive a oportunidade de estudar
Eu não tive acesso à universidade assim que eu me formei com 17 anos de idade. Então, é necessariamente isso que está faltando. É essa reparação lá na base. Se nós tivéssemos tido uma sociedade preocupada com a formação social lá na base, não precisaríamos, no momento como esse, estar debatendo a consciência negra para buscar essa equiparação. Agora, não me venham com chorumelas, né? Dizer que não há necessidade. Ou seja, ainda estamos no início dessa caminhada, porque é algo Estamos. que não pode parar. E agora eu te pergunto, Robson, essa questão da nossa educação, os nossos professores, você acha que nós, enquanto professores, educadores, conseguimos fazer essa revolução? E aí vem, a gente praticamente teve um ano perdido em questão de educação, com a questão das aulas online, houve uma sobrecarga, tanto do profissional, professor, quanto do aluno, e aí eu acredito que há uma deficiência naquela aprendizagem. Eu não sei se porque o professor ele não teve suporte, realmente ninguém estava preparado. Eu não estou dizendo aqui que faltou vontade do professor. Não, não é isso. Mas eu acho que às vezes faltou um pouco mais de suporte. A gente sabe que às vezes as escolas, a legislação, ela nos cobra, mas nem sempre nos dá o suporte necessário para que a gente faça o nosso melhor. A gente, como se diz, a gente se vira nos 30, né? Mas eu acho que essa questão dessa sobrecarga que veio, apesar de estar em casa, mas eu acredito que houve uma sobrecarga tanto para os professores quanto para os alunos. Um excesso de atividade, mas atividade que nem sempre, como a gente falou, tem a informação, mas não deu tempo de processar para ser conhecimento. Então, Cris, de fato houve uma sobrecarga na carga horária do professor. Assim, o professor ele passou a planejar, ele passou a elaborar atividades, né, para os alunos, diferenciado do que ele tinha planejado no início do ano, que na verdade ele construiu um planejamento em janeiro, fevereiro, mas em março ele foi obrigado a jogar aquele planejamento para o lado, né, procurar trabalhar com as tecnologias. Eu vou falar de uma realidade de Queimadas, que eu acredito que seja a realidade da maior parte desse país aí, que eu acompanhei nos jornais. Quantos lugares você conhece a minha realidade, né, de educador? Você conhece Queimadas, você trabalhou aqui com a gente já, como coordenação. Você acha que aquelas localidades lá, o aluno teria acesso à internet? Não tem, gente. É impossível. E nós temos um país essencialmente, áreas essencialmente rural. E como essa criança, como esse jovem vai fazer sua atividade? A chamada atividade remota. Aí o professor, além de planejar, além de elaborar, ele saía, coitado, muitas vezes de moto, de carro, entregando de casa em casa uma atividade impressa. Até aqui mesmo, no bairro onde eu moro, minha cunhada é professora na escola aqui do lado da minha casa, né? Tem alunos que não estavam fazendo as atividades, e o que era que ela fazia? Saía no carro dela, pai no carro dela, entregando as atividades a cada pai, a cada mãe. E na hora de recolher, eles aproveitam que o Conselho de Educação e a Administração Escolar optou para reverter o recurso que vinha para alimentação, para doar para as famílias, uma cesta. Aí, quando a família vai na escola buscar essa cesta que o filho tem direito, aí devolve as atividades ao professor. Então, o professor, quando falta, vai buscar. E aí, ou então, encaminha, entrega para os pais com a correção das atividades, mas o trabalho, de fato, dobrou. A escola não se preparou, a sociedade ela não tem se preparado para muitas questões, e principalmente para essa questão do enfrentamento do povo negro. O povo negro precisa vestir a sua camisa, né? Precisa vestir-se de direitos, precisa mostrar que tem seu valor, precisa
buscar o seu lugar de fala, precisa pontuar, na verdade, o seu verdadeiro papel. E não ser visto apenas só como objeto de desejo. O negro é lindo? É, eu sou lindo. Você é linda, todo mundo é lindo, maravilhoso. Mas a gente não pode ser visto apenas como objeto de desejo. Eu sou mais que um corpo, sou mais que um sexo feito ali na cama. Eu sou um ser humano que tenho, na verdade, a oportunidade de construir, de transformar. Isso precisa ser entendido como um todo. A gente precisa desmistificar essa ideia de que o negro é minoria, que o negro tem que ser inferiorizado. Ele pode ser advogado, ele pode ser médico, ele pode ser juiz, ele pode ser promotor, ele pode ser o que ele quiser. Até porque o negro é maioria, né? É maioria. Principalmente no nosso estado aqui, é maioria. É um povo que é maioria e que precisa se atentar que, sendo maioria, a minoria é que vai ter que se adequar. Nós é que precisamos entender que temos direitos, mas... E aí a gente vê nessa questão, Robin, de que por que é que a maioria acha que é minoria? Porque foi passado, é transmitido a questão da autoestima lá, de não se achar capaz. E aí vem toda essa questão da necessidade, da dificuldade. A gente teve, assim, o ano prejudicado, mas assim, não só o ano, a gente precisa compreender que é uma vida inteira de direitos que foi deixado, foi negligenciado. Direito de gerações e gerações. Por isso a É que gente nos precisa, levaram assim, tudo, né, Cris? Tentaram, só não conseguiram levar a nossa música, a nossa arte, a nossa comida, né? Mas levaram o essencial, tentaram levar a nossa dignidade. Tiraram de nós o que de mais importante o ser humano tem, que é a dignidade humana. Tiraram, acorrentaram, massacraram, bateram e tentaram ocultar isso de todo o contexto social. A gente precisa entender que a nossa luta não vai parar nunca. Não pode parar, na verdade. Não pode parar. A luta Exatamente. não pode parar, não deve parar. Ou seja, até que tenhamos igualdade de direito, nós precisamos de dados como essa, nós precisamos sim trazer a consciência, nós precisamos debater e trazer esse conhecimento para que outras pessoas possam se atentar e perceber, olha, eu tenho direito a isso, eu posso aquilo. É começar, a gente chama de virar a chave, né? Entender, tirar aquele lugar de passividade, de só, né? Você não pode isso, você não pode aquilo. Não, eu preciso sair da passividade e ser uma pessoa mais ativa e buscar os seus direitos, buscar os seus sonhos. Porque o negro sonha, o negro tem vontade e precisa fazer com que esses sonhos sejam reais. Mas para isso precisa só vai acontecer se a gente partir para um enfrentamento. É preciso ir para o enfrentamento. Vestir-se de zumbis, vestir-se das mariqueiras de Itaparica, né, que lutaram, vestir-se de Maria Quitéia, vestir-se de tantos outros negros, né, que lutaram, que construíram o seu ideal, que foram, de fato, buscar o que a gente vive hoje. Essas liberdades, essa oportunidade de fala que nós dois estamos tendo hoje, não caiu do céu. Outros negros morreram lá atrás. Precisaram morrer lá atrás para que hoje eu tivesse esse direito de fala. E nós precisamos honrar. Acho que isso é importante. Nós temos que honrar que aquelas pessoas lá atrás deram a própria vida para que hoje a gente estivesse aqui discutindo um tema importante, que a gente é um degrau, né? Que a gente vai subindo de cada vez, mas isso a gente não pode parar por aqui, que as próximas gerações continuem até que seja realmente equiparado tudo que foi retirado, porque retirar um povo da sua origem e ser jogado não é para qualquer um. É um povo forte, porque se fosse qualquer outro,
não sobreviveria a essa Não cultura que a sobreviveria. gente tem, né? E aí, ou seja, basicamente veio a questão, a história oral, que foi o quê? Transmitido, né, de geração em geração, e que a gente Ah, tem hoje. É muito importante a gente honrar isso, as lutas, a gente continua lutando, não se calar, não permitir ser passivo de algo que alguém fez, deu o primeiro passo. Eu preciso dar continuidade, eu preciso seguir lutando, eu preciso, como você fala, se vestir de zumbi, se vestir de marictéria, de marisqueiras, nós precisamos é, fazer com que os nossos ancestrais, nossas pessoas, né, que deram sua vida, e a gente tem que fazer com que isso prevaleça e que as e se outras a gente não gerações fizer isso, conheçam. se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de retroceder. E aí, você vai querer Exatamente. retroceder? Vai querer continuar lá, levando chibatada do senhorzinho? Não, A gente precisa, ninguém de quer. fato, nos colocar no nosso lugar de direito, exigir o nosso lugar de direito. Exatamente, nós precisamos nos levantarmos e para isso precisa o quê? União, União, empatia, empatia, respeito. São coisas respeito. básicas, são básicos que Padre, na você não vai tirar escola, nada de ninguém, gente. É só ser empático, é só ter alteridade, é só respeitar o outro na medida que você for respeitado. São coisas básicas. exatamente, é o mínimo. Porque o outro tem o mesmo direito que eu. Se eu quero respeito, por que que eu não posso respeitar o outro? Por que que uma pessoa negra não pode ocupar um cargo superior numa empresa, na política, que a gente ainda tem muito poucas pessoas, tanto negra quanto mulher, e quando, aí eu digo quando mulher e negra, a luta ainda é muito maior, a necessidade de se posicionar, é muito maior e muito mais difícil de conseguir. Ainda tem isso, né? Porque o preconceito ele é Tem isso. dobrado. É o preconceito por ser mulher E e é o se preconceito por você ser pegar os negra. números da CEPROME, que é a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, é estarrecedor, gente. A diferença, né, de brancos com emprego com altos salários e negros, isso, no geral, quando vai para mulher, maior ainda a disparidade. É imensa Verdade. a disparidade. Aí a gente precisa equiparar, a gente sair desse patamar de ficar um lá, outro cá, tentar pelo menos equiparar. Equiparar, porque a igualdade de direitos ela serve para isso. E aí vem essas políticas de cotas, não é para a gente tirar o lugar de ninguém, não, é para a gente alcançar o nosso lugar de verdade. Exatamente. É para que seja igual o que a gente precisa. Que Ser sociedade é essa igual. que você branco tem medo de que eu negro chegue no mesmo nível que você? Que medo é esse, gente? O negro tem lugar de direito, tem lugar de fala. O que é que uma pessoa comum, com nível intelectual bem sucedido, com uma profissão, vai fazer alguém que já está lá no mesmo patamar? Não vai, gente. Que a gente fica parecendo que é medo, né, da gente chegar lá e se igualar. E aí são coisas que a gente não consegue entender, né? Mas que a gente vai chegar lá, sim. Com luta, a Com gente vai chegar. certeza. Exatamente. E o nosso papel como educadores é extremamente importante nessa caminhada, porque é uma caminhada. Mas aí vem que os pais, né, a gente coloca também que não é somente o dever do educador, mas enquanto pai, enquanto mãe, também É, fazer esse papel de que o filho também tem os no mesmos bate-papo mesmo de direitos. hoje, eu estava como tinha alunos, mas estava recheado de pais. Eram alunos e pais. A escola está fazendo uma gincana virtual. E aí, uma das tarefas era as equipes assistirem esse debate, né, essa palestra hoje. Estava recheado de pais, de alunos.
E aí, no momento da fala, eles comentavam no chat, os alunos e tal, e a coordenadora me atentou para uma fala de um aluno lá no chat. A gente estava falando sobre as piadas que existem contra o negro hoje em dia, que para muitos é só piada, para o negro, para quem faz é só piada, mas para a gente que vive, que é o alvo, não é piada. E ele Verdade. tá tentando, né, para o quanto ele sofria disso, e ela ficou super emocionada. E a escola é mesmo o lugar da gente procurar ver esse tipo de coisa, esse tipo de debate, a gente procurar, de fato, enxergar o outro com bons olhos, enxergar, ter Verdade. empatia com o outro. Exatamente. E aí que é um trabalho em conjunto. É a escola, a família precisa se unir para Escola que e família. o filho, o futuro profissional, futuro cidadão, homem e mulher, não passe pelos mesmos perrengues, né, que nós passamos enquanto criança, enquanto jovens, enquanto adolescentes, na luta pelo ele Já deu já deu já um tique aí, já viu? está Já. aqui há alguns segundos. Só nos resta agradecer, né? Eu, muito obrigada É, a cada um de agradecer a vocês cada que estiveram pessoa que aqui participou, né? conosco. Estou vendo meu amigo Eduardo aí, da online, Edu, que A é você, Robson, historiador também, né, Edu? Historiador, mas está maravilha. tá pro lado do direito, né, que está aqui conosco. Franklin, que estava assistindo até há pouco aí, mandou um WhatsApp aí, de chegar a notificação do seu WhatsApp, que estava assistindo, falando, elogiando pelo tema. São amigos nossos que, né, a Bastinha, a Simone, a Fal, né, que estava aí, depois a gente só participou. Toda vez que eu Exatamente, passar que ali a na frente gente da vai Unesp, ter mais. vamos, Exatamente. vamos E sim. breve, aliás, semana que vem já vem você contando sua história, sua questão de motivação. Então, a semana que vem já é outro tema, mas a gente dá uma pincelada sobre isso, lógico, porque é algo que Vamos sim. não. Ai, falta aqui. Flavinha está aqui, ó. Flavinha está dizendo, estou aqui. Pois é. Beijo, Então, meu amor. assim, muito obrigada. E quinta-feira a gente tem mais Robson aqui, né? Que é sempre uma honra, um prazer imenso estarmos Você, eu não sei com não. esse Tchau, fera. Cris. Pois é, muito obrigada. Beijo a Obrigado a todos você, e viu? todas, né? E até terça-feira e quinta-feira. Nós temos duas vezes na semana. Super beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo, tchau. Tchau.